Arnold Schoenberg é uma figura às vezes desconhecida, às vezes mal interpretada na história da música. Desperta adoração por parte de uns e repulsa por parte de outros. Hoje, através da sua obra Verklecht Nacht, que significa Noite Transfigurada, eu vou tentar apresentar melhor para vocês esse compositor que moldou grande parte do pensamento musical do século XX. Ale Spatz aqui, bem-vindos ao canal Spatz Musik. Noite Transfigurada foi escrita em 1899, portanto, tecnicamente ainda no século XIX, mas estreou em 1902. É um sexteto de cordas para 2 violinos, 2 violas e 2 cellos. E tem um único movimento, e foi posteriormente arranjada pelo próprio Schoenberg para orquestra de cordas. E provavelmente essa versão para orquestra de cordas, inclusive, é a mais executada, mais gravada, até mais do que o sexteto. A peça ela tem um caráter programático, ela foi composta a partir de um poema que tem esse mesmo nome, de um poeta chamado Richard Demel, poeta alemão. Ele só não é considerado um poema sinfônico porque não é uma peça para orquestra sinfônica. A obra faz parte das composições de uma fase mais jovem de Schoenberg. Ele é o seu opus 4, portanto bem anterior à sua fase de experiências com o atonalismo, o dodecafonismo e a sua busca por novas soluções ao sistema tonal. É uma peça tonal, enraizada ainda no ultra-romantismo, apesar de que durante a sua maior parte é bastante difícil a gente identificar realmente qual que é o centro tonal. Schoenberg combina com maestria estruturas ideias de desenvolvimento motívico, como o de Brahms, de quem, aliás, ele era um grande admirador, com harmonias supercromáticas à la Wagner e os seus sucessores. O poema de Demel recorre a um episódio autobiográfico. Ele alude à ligação dele com Ida Auerbach, que ele conheceu quando ela ainda estava grávida do seu marido, o cônsul Auerbach. Conhecer o conteúdo desse poema do Demel ajuda muito a gente a mergulhar na experiência de escuta dessa peça, dessa obra. Então eu vou traduzir esse poema para vocês. 2 pessoas estão caminhando por um bosque vazio e frio. A lua acompanha o ritmo deles e atrai o seu olhar. A lua se move acima de altos carvalhos, não há fiapo de nuvem para obscurecer a sua luminescência, que forma pontas pretas e sombreadas. A voz de uma mulher fala: Eu estou grávida e não é de você. Eu ando ao seu lado em pecado. Eu cometi um erro contra mim mesma. Eu me desesperei com a felicidade e ainda assim eu sentia um desejo doloroso pela plenitude da vida, pelas alegrias e deveres de uma mãe. E então eu pequei, e então eu cedi, estremecendo meu sexo ao abraço de um estranho e até me considerei abençoada. Agora a vida se vingou e eu conheci você. Ela segue em frente cambaleando, ela ergue os olhos, a lua mantém o seu ritmo, seu olhar escuro se afoga na luz. A voz de um homem fala: Não deixe a criança que você concebeu ser um fardo em sua alma. Veja como o universo brilha intensamente. O esplendor cai sobre tudo ao redor. Você está viajando comigo em um mar frio, mas há o brilho de um calor interno de você em mim, de mim em você. Esse calor vai transfigurar a criança do estranho, e você vai dar a luz a mim, de mim. Você me transfundiu com esplendor. Você fez de mim uma criança. Ele passa o braço pelos quadris fortes dela, sua respiração envolve o ar. 2 pessoas caminham pela noite alta e clara. Quando Schoenberg compôs Noite Transfigurada, ele estava apaixonado por Mathilde von Zemlinsky, que era irmã do seu professor, o compositor e maestro Alexander von Zemlinsky, e casou-se com ela 2 anos depois. A essência do poema, como vocês puderam ver,
diz respeito à aceitação, à compreensão. Apesar da peça ser escrita em um único movimento, identifica-se 5 seções que têm a ver com as 5 partes desse poema. A primeira seção se caracteriza por uma densa maestria no uso de motivos e gestos musicais, que representam uma imagem de uma noite clara e enluarada. Na segunda seção, na confissão do drama vivido pela personagem, Schoenberg leva a uma explosão dramática que ilustra esse infortúnio e a sensação de solidão dessa mulher. A terceira seção baseia-se no motivo de abertura, refletindo o suspense e o silêncio pós-confissão e a expectativa da reação do homem diante daquela confissão. Então, o discurso do homem, cuja generosidade é tão nobre quanto o seu amor, modula na quarta seção para a brilhante tonalidade de Ré maior. E então Schoenberg expressa os novos efeitos sonoros, com novos efeitos sonoros, a beleza do luar. Segundo Schoenberg, esse episódio reflete o estado de espírito de um homem cujo amor, em harmonia com o esplendor e o esplendor da natureza, é capaz de ignorar a situação trágica. E a quinta seção assume a função de coda, baseada não apenas no motivo de abertura, agora transformado em maior, refletindo o bom desfecho, mas também usando os componentes temáticos da terceira seção, sublimando, enfim, o amor consagrado. Muito se diz a respeito de Schoenberg ser hermético e difícil de se ouvir. Isso se dá muito por conta do caminho que ele trilhou na busca por alternativas ao sistema tonal, que, a seu ver, estava, de certa forma, se esgotando devido às ultradilatações cromáticas impostas a esse sistema pelos compositores contemporâneos a ele. Mas, na verdade, Schoenberg era um compositor com profundo conhecimento da realidade do caminho que a música deveria e iria tomar nas décadas seguintes, e partiu nessa busca, não com a intenção de querer ser diferente. Por um lado, Schoenberg tinha profundas raízes na tradição musical. Por outro, esse dilema de entender como era necessário abrir novas portas. Aqui vai um conselho: se você tem um mínimo de curiosidade e abertura ao diferente, mas não sabe muito bem ao que se expor, experimente ouvir algumas vezes essa peça e depois o quarteto número 2, composto por ele em 1908. Mas ouça também algumas vezes, até que o seu ouvido comece a estabelecer algumas relações que dependem de uma insistência nessa escuta. Então eu acho que as portas para a música atonal podem se abrir diante de você. Se isso não acontecer, tenho certeza que vai valer a experiência mesmo assim. Um abraço e até a próxima.